capoeira é uma representação cultural que mistura luta, dança, cultura popular e filosofia de vida. Ela foi criada no século XVII pelo povo escravizado da etnia Banto e se difundiu por todo o Brasil. Hoje ela é considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Ela se caracteriza por movimentos ágeis e complexos em que são utilizados os pés, as mãos e elementos ginástico-acrobáticos. E claro, a música, pois é ela quem decide o ritmo e o estilo do jogo. Mas acima de tudo isso, a capoeira é uma forma de luta e resistência de um movimento de preservação das raízes africanas. E claro que um assunto tão importante como esse não poderia ficar de fora aqui do Rebu. É isso mesmo, vem com a gente que o Rebu tá no ar. A capoeira foi uma prática proibida no Brasil até 1930, quando passou a ser reconhecida como um símbolo da identidade brasileira. Ao chegarem no Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e repressão dos colonizadores brasileiros. Eram constantemente alvos de práticas violentas e castigos dos senhores de engenho. Em 2014, a roda de capoeira foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. E para conversar sobre esse assunto que é tão importante para a história do Brasil, eu recebo aqui o mestre Lobão, a Treinel Natureza e o Onirê, que é capoeirista. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito bem-vindos. Bom, como eu mencionei no comecinho do programa, a capoeira surgiu como uma prática de defesa. Mas o que era exatamente a capoeira lá na época dos escravos? Na verdade, a capoeira ela surge justamente como uma prática de defesa. Ela era praticada nas senzalas como brincadeira, tá? E ela nasce na senzala e ela se vê obrigada a se tornar uma luta, entendeu? Porque eles na África eles não eram escravos, eles se tornaram escravos no Brasil. Então eles se viram na obrigação de criar alguma coisa. E aí eles criaram, baseado em danças africanas, eles criaram a capoeira. Perfeito. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode. Não? E depois de todas as mudanças de lá para cá, o que é a capoeira hoje em dia? Hoje a gente pode perceber a capoeira enquanto uma manifestação cultural, mas ela transborda isso. Ela pode ser também um instrumento de educação, ela pode funcionar como terapia, ela pode funcionar como arte, como dança, com música. Então, assim, por ser uma arte que agrega música, canto, corpo, movimento, luta, ela é muito abrangente. Legal, perfeito. Bom, e a capoeira lá para os escravos era essa forma de defesa, mas ela também era uma forma deles extravasarem, se divertirem, de reunir ali os amigos, a família. Então, eu acho que naquele tempo seria meio difícil reunir a família, né? Do jeito que... Era quebrado. Seria meio complicado. Mas só que tem vários movimentos que os negros trazem da África que serve para ele como uma forma de aliviar as dores. É tipo um passarinho que mesmo preso ele canta. Ele canta porque um dia ele sonha em ser livre. Um dia ele sonha em se libertar. A capoeira é um movimento de libertação de todos aqueles que anseiam por liberdade. Que um dia sonham em se libertar, não só de corrente, que as correntes já passaram. Hoje as correntes não é mais que a gente prende no pulso. As outras correntes a gente ainda precisa quebrar. Corrente de racismo, barreiras psicológicas, de toda uma história que hoje em dia ainda está muito forte, mas cada vez mais a capoeira ela vai ajudando a gente a quebrar essas correntes. E é importante falar também que a gente não tem muito registro, aliás, nós não temos quase registro nenhum daquela época da escravidão. Nós não temos nada. Tudo que nós sabemos hoje é que os avós, os antepassados, alguém comentava, mas que a gente não tem registro nenhum sobre a escravidão, de tão vergonhoso que foi a escravidão no Brasil. Bom, muitas pessoas acham que é luta, outros dançam. A gente pode dizer que é uma luta com dança? Nós poderíamos dizer que é um misto de luta baseado em dança. Porque as pessoas, quando elas não conhecem capoeira, elas veem os capoeiristas gingando
e elas acham que está dançando. E a única coisa que o capoeirista não quer é que seja uma dança, seja chamado de dança. Pode ser, nós chamamos de jogos de capoeira. O jogo de capoeira ele pode ser tanto um jogo floreado, um jogo bonito, um jogo amistoso entre duas pessoas, como pode ser um jogo duro de capoeira, mas sempre um jogo de capoeira, nunca dança. Perfeito. E existe diferentes tipos de capoeira, né? O mestre Lobão é da capoeira regional e vocês dois são da capoeira angolana, né? Quais são as maiores Angola. Quais são as maiores diferenças entre elas? E os outros tipos também, né? Que são vários, né? Sim, então a capoeira hoje, ela vem sendo apropriada para diversas finalidades, né? Eu acho que eu já até falei isso. Mas as grandes linhagens, as mais significativas, são justamente a capoeira regional e a capoeira Angola, porque depois da década de 30, que teve a legalização, a gente teve o mestre Bimba, que, né, foi o criador da luta regional baiana, e o mestre Pastinha, que foi o cara que idealizou a capoeira Angola. Então é a partir dali que a gente tem essa primeira divisão, porque antes era só capoeira. Né? Aí a parte da capoeira regional vou deixar para o mestre Lobão falar e o Onirê vai me ajudar a falar a parte da capoeira Angola. Perfeito. Na capoeira Angola a gente entende a roda como um ritual, né? Por isso a gente tem uma configuração que muitas vezes acontece também na capoeira regional, que é a ladainha. A gente inicia com uma ladainha, que essa ladainha é o momento onde todos vão ouvir a mensagem, a voz do cantador. E essa mensagem, ela pode ser, assim, das mais diversas assuntos. Porque pode ser uma crítica social, pode ser uma narrativa, um elogio, uma narrativa de um fato histórico, a exaltação de algum mito. Conta uma história ali. Sim. E aí, depois da ladainha, a gente tem a louvação, e depois da louvação que entra o cântico corrido, que é um momento onde os jogadores, os capoeiristas, os angoleiros, seja lá como for dito, podem jogar. Antes disso, a gente tem essa preocupação com o ritual, de ouvir a mensagem do cantador, que pode ser um mestre ou não, né? E na capoeira Angola, a gente tem essa busca pela raiz africana, né? De certa forma, a gente tenta preservar essa pegada. Fala um pouquinho também. Você tem expressão, você tem compreensão, você tem um respeito com o outro, tem toda uma hierarquia. Você só não entra numa roda de capoeira e joga capoeira. Então... Tem todo um processo. Tem todo um processo. Então, a capoeira, como o mestre falou, ela não é, naquele tempo, no tempo de escravidão, talvez a gente precisasse de ela disfarçar um pouquinho como dança. Isso é óbvio, né? Porque se visse um negro treinando capoeira, não ia deixar. Era um risco, né? Então, era como se o feitor chegasse e ele brincasse, dançasse. Mas assim, a capoeira é como se fosse uma rosa, mas lembrando que rosa também tem espinho. E é importante também para se chegar a Angola, para chegar à regional, conversando com outros angoleiros. Então, e a natureza também comentou, que antes só existia capoeira. E Mestre Bimba, que também foi um angoleiro, ele se viu na necessidade de criar uma capoeira mais para defesa de rua. Então ele criou a capoeira regional, que na época ele foi muito criticado, na época ele estava deturpando a verdadeira arte da capoeira. Então, porque até então era só capoeira, não existia diferença. Aí cria-se, aí vai ser Angola. E a outra capoeira que fica, que era a original, que hoje é capoeira Angola, e aí dá-se o nome de capoeira Angola. Que é a original. Não, exato, para a capoeira original. Mas aí a outra, e a capoeira regional cresce. E por que regional? Porque ele imaginava que a capoeira ficasse só naquela região. E foi a capoeira que espalhou pelo mundo, entendeu? E na verdade a capoeira regional também acaba dando uma força para Angola. É que leva a Angola para o resto do mundo. Onde, por exemplo, tem um regional, aí traz um angoleiro, entendeu? E aí isso uma começou a dar força à outra. E eu gostaria de acrescentar que nesse período a maioria dos capoeiristas
ou ele eram estivadores, ou algum trabalho brusco de rua, ou muitos, desculpa o palavreado, mas poderia se considerar como marginais. Vadio, eles eram né, marginalizados, vadios. Eles traziam realmente essa marca da escravidão nas costas, sabe? É como se hoje você tem a liberdade, mas você não tem pra onde ir, não tem o que comer, você vai ter que arranjar um jeito de sobreviver. Muitos faziam roda de capoeira e pediam dinheiro, isso quando a polícia não chegava e acabava com a roda de capoeira. Mestre Bimba, inclusive, ele era estivador. E ele jogava capoeira Angola, mas com o tempo, quando ele cria a capoeira regional, a física regional baiana, ele cria na intenção de criar só para essa região, mas tem um documentário, ele já com uma visão mais à frente, ele fala que ele não faz capoeira só para a Bahia. Hoje eu quero que a capoeira seja para o mundo. E hoje a capoeira está em todos os países. Eu, particularmente, não conheço um país que não tenha capoeira. Está no mundo todo, né? Que bom. Se espalhou. Bom, falando do mundo todo, a Natureza foi até o Congo, né, para viver toda essa experiência. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Sim, na verdade é um projeto que chama Gingando pela Paz. E a primeira experiência que eu tive dentro desse projeto foi indo para o Haiti. Olha. Que o Haiti também é um país, né, que sofre por conta de muita violência, miséria. As crianças lá sofrem vários tipos de violência. E aí a ideia desse projeto é levar a capoeira como um instrumento, como uma tecnologia mesmo, para promover a cultura da paz. Em lugares que isso quase não existe. Uma forma de educação, uma ferramenta, eu ia falar, uma ferramenta de educação. Totalmente, totalmente. Lá o foco é principalmente crianças e adolescentes, mas a gente abre para o diálogo com a família, com os pais e tudo mais. Mas infelizmente, em muitos casos são meninos e meninas que não têm família ou sofrem a violência dentro de casa também. Olha. Então, assim, é um trabalho bastante complexo, né, e que exige assim, um preparo psicológico do profissional que está à frente e também uma técnica, né, de aproximação, de agregar. Então a gente usa o lúdico, a gente trabalha a parte da brincadeira da capoeira, a gente tenta promover o riso em lugares que mais precisam, né, e são muitas crianças. Algumas vão assim com traumas fortíssimos, algumas vão muitas vezes sem ter se alimentado. Então foi uma experiência bastante densa, porém gratificante. Por quê? Porque mostra que a capoeira, nós enquanto capoeiristas, a gente tem não só é um dever, né? É uma missão, sabe? Um legado mesmo. E a gente que vive, o mestre e o Onirê vai poder falar também sobre isso, a gente sabe do potencial dessa arte. Então, quando a gente acredita no que a gente faz, a gente colhe bons frutos. E lá o projeto, ele trabalha com mais de 400 crianças. No Congo, a gente ainda trabalhou com um número até maior, porque foi difundido em 3 lugares diferentes. Uau. Agora, saindo do Haiti e indo para o Congo, lá são principalmente jovens meninos, né, que estão saindo da posição de guerra. Muitos deles são tirados das famílias, rola meio que uma lavagem mesmo cerebral para eles pegarem em armas e matar gente como se não fosse nada. Caramba. E nesse sentido entra a capoeira. Tem a questão também que o Congo é um país extremamente machista. E o mestre Saudade, que foi o cara que me convidou, ele foi muito inteligente nesse sentido de tentar desconstruir, né, algumas questões muito estruturais e culturais. Então, no primeiro momento que os meninos me viram, teve um choque. Uma mulher que vai ensinar a gente. Sim, no primeiro momento teve o choque, mas depois teve aquela coisa... sabe, a gente, enquanto capoeira, a gente tem nossa mandinga, nosso jeitinho e o nosso jogo de cintura. Aí, depois de meia hora, eu já tinha conquistado eles. Né? Na brincadeira, na bananeira, no macaco, naquilo, e você brincando. E aí já rolou a aproximação. Mas, mesmo assim, deu para perceber que tem muitos meninos muito duros, rígidos, né? Que foi bem difícil, assim, de conseguir cativar.
mas a grande maioria foi muito positivo a partir da música, a partir do movimento, a partir da alegria que a capoeira proporciona. E é legal que você provavelmente inspirou várias meninas, né, que nunca viram uma mulher ali tomando a frente, né? Sim, esse da Caged tinha só meninos, que eles separam, né? Mas eu fui também no Rio África, que é um hospital que recebe diversas meninas. É impressionante, crianças com crianças. Porque lá tem muita violência sexual também, né? Então, lá na Rio África, as meninas ficaram todas empoderadas, porque elas nunca tinham visto uma mulher à frente. Olha que legal. Sim, e aí foi aquela coisa gostosa. Foi mais fácil trabalhar com as meninas, eu vou ser bem sincera. Com os meninos foi um baita de um desafio. Teve porque que assim, eu tive que falar, opa, peraí que eu sou forte também, calma aí, né? Então assim, deu certo, deu muito certo, foi muito positivo. Com as meninas foi muito prazeroso também, não que não tenha sido com os meninos, certeza. Mas foi diferente. E lá elas sempre ficam acuadas. Né? E quando você tem uma pessoa que te representa enquanto mulher e fala, não, a gente não tem que se acuar, a gente tem que ampliar. Nós também podemos, né? Vamos que vamos. E aí eu fico muito feliz que tá rolando ainda e tá tendo uma menina que se inspirou e tá dando assim, uma assistência para o homem que está lá, né? Que ainda é um rapaz que está na frente. Um pezinho a mais. Sim, mas já é alguma coisa, já é um começo. É porque a capoeira, a primeira vez que as crianças vêem, elas não conseguem ver a luta. Elas conseguem ver uma brincadeira, uma coisa de perna para o ar, de fazer um desafio ali, né? É um desafio. E aí tem música, tem instrumento, é tudo que criança gosta. Música, instrumento e saltar. Pronto, é tudo que eles gostam, do pé para cima, pé para o ar. E o mestre Lobão viajou bastante, né? Você sente que fora do Brasil, essa cultura da capoeira é mais valorizada do que aqui no país? Eu vejo um respeito muito grande pela capoeira fora do Brasil. O pessoal, em certos lugares, eles chegam a ser até mais dedicado na maneira de treinar. Eles se interessam muito pela história da capoeira, pela instrumentação, pela musicalidade e também pelo treino da capoeira. Então, eles são muito mesmo interessados em vários países. Tem um país que tem a capoeira como... Se você chegar hoje em Israel, você acha que a capoeira nasceu em Israel. De tão forte que é ali. De tão forte que é a capoeira. Olha. Teve uma época que as mulheres usarem roupa de capoeira na rua era moda. Olha só. Entendeu? É engraçado isso aí, entendeu? Você vai no Canadá, Austrália... Áustria, todo canto. Então a capoeira é muito forte fora do Brasil. Antes a gente falava assim, japonês joga futebol? Que nada, lógico que joga futebol. Hoje capoeirista, tem capoeirista muito bons, excelentes. Ó, tanto Estados Unidos como na Ásia, China, Japão, Taiwan. A capoeira e o Brasil é respeitado lá fora? O Brasil é o berço. Então, e através da capoeira, a capoeira é a maior divulgadora da língua portuguesa. Por exemplo, em Israel, a partir de uns 3 anos de capoeira, eles têm que aprender português. Porque se você não entender o canto, os cânticos da capoeira, você não entende a capoeira. E o canto é a vida na roda de capoeira. Então, a maioria deles, com uma certa graduação, eles falam português. Muito legal. Bom, a gente vai segurar um papo um pouco, porque no segundo bloco nós voltamos com mais capoeira. Fica aí. Voltamos com mais rebuliço cultural e pelo cenário aqui, a decoração, vocês entenderam que a gente está falando sobre capoeira, né? Bom, no primeiro bloco conversamos sobre a raiz da capoeira, que foi especificamente pelos negros e escravos aqui do Brasil, certo? Bom, mas a partir de que momento em que os brancos começaram também a entrar nessa história da capoeira? Essa transição? Foi a partir do momento que Mestre Bimba cria a capoeira regional, que ele tinha um sistema que ele viu que a capoeira era considerada como uma coisa de vadio, que na verdade, após a abolição da escravatura, os negros foram deixados de lado. Então, eles faziam roda na rua para os turistas jogarem dinheiro, a polícia perseguia muito a capoeira. E aí, Mestre Bimba viu na obrigação e falou, não, vou tirar essa imagem da capoeira. Então, ele aceitava
na academia dele pessoas que estivessem trabalhando ou que fosse estudante. Se ele chegava lá e falava assim, ó, você trabalha? Não. Estuda? Não. Então não dá para treinar. Seja qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E a partir daí, estudantes começa... E estudante quem era? Era branco, né? Não tinha quase estudante negro. Eu acho que nem existia. Tá? Então, a partir daí, a capoeira começa a aparecer os brancos na capoeira. E hoje existem lugares para qualquer pessoa. Então, pessoal, no documentário Mestre Bimba, a Capoeira Iluminada, para quem quiser pode ter acesso no YouTube, o Mestre Bimba ele começa a perceber que tem muitas outras artes marciais chegando na Bahia, chegando no Brasil. E tem tinha um ringue que era um campeão, não era bem um campeonato, tem até uma novela sobre isso, que se outros lutadores quisessem desafiar o campeão, ele podia. Aí tinha karatê, tinha luta livre, tinha vale tudo, tinha várias lutas. E Mestre Bimba com a capoeira, ele entra nessa competição e ele ganha. Aí ele sai no jornal da Folha da Bahia, do estado da Bahia. Sai que ele venceu o campeonato. Então, a partir desse momento, todas as outras pessoas que já treinaram outros esportes nunca viram a capoeira como algo glorioso. Naquele momento que saiu no jornal, eu acho que para as pessoas... Subiu o patamar. Assim, Então tem uma história que conta, inclusive nesse documentário mesmo, que ele tá dentro do buraco trabalhando de estivador e chega um rapaz, que ele é branco, não vou saber o nome agora, e ele fala, você quer Manuel dos Reis Machado, Mestre Bimba? Aí Mestre Bimba, sou eu mesmo, e quem é você? Ele fala o nome dele e falou que queria treinar capoeira. Mestre Bimba, pela sua cor, vai procurar algo do seu tipo, para treinar um balé. Mas só que aí ele insiste tanto nesse sentido que aí o Mestre Bimba vai começando a perceber, eu acho que vai perceber o valor dele, né? E eu acho que também teve um incentivo dessa parte que o Mestre Bimba, a partir desse momento, ele ganha uma visão mais ampla, aí realmente ele começa a expandir o trabalho, a criar a física regional baiana. Olha que legal. Perfeito. Muito legal. Bom, e natureza, como era para as mulheres quando tudo começou? E assim, uma mulher ela pode se tornar mestre? Ou existe ali alguns requisitos? Hoje pode. Hoje pode. E existe. Hoje pode. Sim, então, voltando na história, a gente tem mulheres, sim, que estavam no ambiente da capoeiragem, né? Mas essas mulheres eram mulheres negras e mulheres, geralmente, que já frequentavam a rua. Então, porque a mulher branca, naquele período, ela ficava dentro de casa, né? Então, eram as mulheres negras que frequentavam a rua que tinham mais proximidade com o movimento da capoeira. Temos relatos policiais que comprovam que tinha mulheres que davam pernadas. E essa história de pernada é típica da capoeira, né? Tem documentos policiais que falam de Maria Doze Homem, tem a da Pá Virada, e tem alguns nomes que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas geralmente são nomes ou pejorativos ou que masculinizam as mulheres. Né? É bem diferente de hoje. Né? Eu, por exemplo, natureza é um nome feminino. Né? Mas naquela época, para a mulher ela frequentar aquele ambiente, ela tinha que ser mais masculinizada. Até mesmo para ser aceita, né? Diz que Maria 12 homens é porque diz que ela bateu em 12 homens, isso, né? Exatamente. Diz que é Maria 12 homens. Nossa, por isso que é uma história. Eu fico pensando também que naquele tempo, talvez, a mulher não treinasse capoeira porque não só pelo machismo, também pelo machismo, mas só que a capoeira, ela, como a gente falou antes, ela era vista como uma prática marginal, uma prática marginalizada, que ninguém queria saber. Eu acho que também que um pai também, um marido não ia deixar a mulher treinar capoeira, que era uma coisa de homem, né? Era uma coisa de marginal, não ia. Pra fora de casa. Justamente por isso que a gente vê que as mulheres que frequentavam eram ou as quituteiras que já frequentavam a rua mesmo, mulheres mais livres no sentido de estar na rua. Ou vadias, né? Ou vadias, mulheres da vida. Então é esse tipo de mulher que a gente tinha. Não tinha uma mais imagem. naquele período. Agora eu vou dar um salto na história. Né? E depois que teve todo o processo de legalização da capoeira, tudo mais, a gente vê que começa
né? O mestre Pastinha, ele tem uma foto muito clássica, que é ele ensinando 2 mulheres, né? Então a gente já tem lá, naquele período, né? Eu posso até mandar a foto. Sim, por favor. E a partir de então, na década de 80, por conta do Circo Voador no Rio de Janeiro, também teve uma introdução fortíssima das mulheres no movimento da capoeira, por meio de um grupo chamado Muzenza, né? Centro Cultural Senzala também. Também. Então, na década de 80, parece que teve um boom, só que eram muitas mulheres brancas. Aí já muda um pouco. Eu não sei se com esse desenho que eu fiz, essa linha do tempo, dá para perceber. Sim, porque sim. essa linha do tempo acompanha a própria história da capoeira no Brasil. Porque quando a capoeira se iniciou no Brasil, primeiro era camuflada na dança porque não podia nem sonhar, né? O negro encontrando uma forma de luta, de defesa. Depois teve a perseguição da capoeira marginal. E aí, na década de 30, com o populismo do Getúlio Vargas, a gente teve a legalização. E hoje, eu estou fazendo resumindo. Resumo do resumo. Porque esse é o resumão. E hoje a gente tem a capoeira enquanto patrimônio imaterial da humanidade, que acho que vocês falaram até pela Unesco. Na verdade, é a roda de capoeira que foi tombada. Legal. A roda de capoeira foi tombada, né? Então, assim, a gente vê o processo histórico da capoeira, então não foi fácil ser patrimônio. A gente não pode esquecer a memória, né? Então, hoje, ainda é luta de resistência, né? Então, hoje a luta de resistência pode entrar também com essa questão do gênero, que é muito forte também. As mulheres hoje estão se empoderando mais, pegando mais berimbau, participando mais dos movimentos. Temos líderes mulheres, né, pelo mundo. Então, mas não foi fácil e ainda não é. Sim, com certeza. Sim, foi só uma observação. Claro. Ouvindo esse resumo do resumo, mas dá para perceber que a capoeira ela passa a ser vista como uma coisa bonita quando o homem branco ele começa a se introduzir. Quando era só uma coisa só do negro, talvez era visto como uma coisa marginal. Mas quando eles aceitam o branco praticando, passa a se tornar um esporte, uma cultura. É um pouco isso? Sim. Tipo, se hoje meu filho treina capoeira, não marca mais. Exatamente, então. Aí as pessoas falam assim, nós vamos colocar nosso filho na capoeira porque treina o filho do doutor fulano de tal. Exatamente. Porque treina o filho do advogado, da doutora. Falando, então vamos embora. Aí até mesmo aquele mais pobrezinho, aquele mais humilde, que não queria colocar porque ouviu falar que é coisa de marginal. Não, marido fulano de tal, vamos colocar porque o filho da doutora treina lá, fulano de tal treina lá, então precisou exatamente. De uma referência branca para isso. E ainda a gente conversando sempre no meio da capoeira, e a capoeira cria mais essa outra imagem quando ela vai para o exterior e os gringos começam a vir para o Brasil como capoeirista. Aí melhora a imagem das pessoas, começa a ver de outra maneira. Mas eu tenho uma observação. Infelizmente, ainda hoje, a gente sofre preconceito por ser capoeirista. Sim. Eu tive também a oportunidade de viajar a alguns países da Europa e lá a capoeira, assim, é tida como algo muito rico, né? E muitas vezes a gente faz alguma manifestação, ou seja com os tambores, porque a gente também tem a questão do samba rural, ou batuque, alguma coisa, o próprio brasileiro. Eu falo porque eu vivi. Tem um preconceito Olha, ali, né? já, assim... Meio torto. Então, assim, eu acho que a gente é um país em desenvolvimento, não só em questão de economia. Em tudo, né? Cultural. E o Brasil é o país que mais discrimina. A nossa própria raiz, né? E é Ele que engraçado. mais discrimina. Por exemplo, a gente existe evento, tem um mestre baiano que está em Los Angeles, ele faz eventos de capoeira, então antes dos eventos ele faz a dança dos orixás, é muito bonito. Fazer isso aqui no Brasil, se você fazer isso aqui, você vai perder mais da metade dos alunos, principalmente se tiver criança, entendeu? Olha, o que você ia falar? Eu ia falar que recentemente teve um mestre na Bahia, que ele falou pra mim, eu não vou citar o nome, ele falou assim, quem pensa, joga capoeira. Olha só. Quem para e reflete. Reflitam, reflitam. Bom, vamos falar agora de música. Bora. A parte legal da capoeira. Bom, vocês falaram que as canções contam histórias, mas
quem que cria essas histórias? Eu posso ir lá, sentar e escrever, faço Pode. parte do mundo da capoeira, posso ir lá, ou já vem passando de gerações para gerações? São diversas histórias, tem muitas cantigas que, inclusive, são cantos de candomblé. Olha! Muitas cantigas já vêm de lá de dentro. E tem muitas cantigas que às vezes a gente nem percebe aos olhos nus, passa despercebido. Mas tem capoeirista também que cria, por exemplo, tem um capoeirista já falecido há alguns anos, como o mestre Leopoldino do Rio de Janeiro, ele chegava aqui e ele criava uma música na hora. Improvisava ali. Ele improvisava. E existe Olha, capoeirista assim, como Conheço Baiano, tem outro mestre Tamanduá, que cria capoeira, que cria música ali na hora, de capoeira, improvisado. Sim, geralmente a ladainha ela dá mais autonomia para a gente criar. Eu mesmo gosto muito de compor ladainha, porque a ladainha você se expressa ali, é um momento. Agora, os cânticos, eu gosto muito de manter a tradição, sabe? De manter os cânticos que já vieram, os cânticos corridos. Né? Então, a ladainha ela tem esse formato de você ter essa liberdade criativa. Desculpa, mas a gente não pode, por exemplo, é legal os cânticos antigos que já vêm, mas a gente não pode esquecer também que existe o momento daqueles mais novos que estão na capoeira, que eles têm o seu mundo. Respeitar a nova geração, exatamente. Né? Não vão, e carregar exatamente, a gente não deixar morrer o que se formou lá atrás, mas também que ele tenha um momento dele, o que ele está vivendo no momento, o que ele tem vivido no tempo dele de capoeira. Por exemplo, ele tem hoje, por exemplo, Onirê, ele tem, vamos dizer que ele tem 20 anos de capoeira. Ele tem outra vida dentro da capoeira, entendeu? Do que teve o mestre dele, que teve mestre Pastinha lá atrás, mestre Bimba. Então e tem um momento dele. Então, essas pessoas também, elas têm que criar o seu momento dentro da música. Expressar. Esse cenário tá lindo, esses instrumentos. Vocês vão ouvir um pouquinho? Vocês conseguem tocar um pouquinho pra gente? Vamos tentar. Mostrar um pouquinho dos instrumentos? E falar também desses instrumentos. Esse aqui é o pandeiro, Esse aqui é o pandeiro. Esse aqui é o birimbau viola. Tá faltando mais um birimbau médio que nós trouxemos. Existem 3 tipos. São 3 birimbaus, gunga, médio e viola. Aí nós temos... O nosso grupo de capoeira Angola é conhecido como berra, boi, gunga e viola. Se eu soubesse que teria essa, eu traria a bateria completa para mostrar. Mas vai ter uma parte 2 desse programa, um dia que a gente vai gravar. Tenho certeza. A bateria da capoeira Angola... Você cantou a ladainha? Você cantou a ladainha? Posso, mestre? 8? Não, Interessante. Olha. Já da capoeira regional, mestre, isso era bom você falar. É composta de quantos instrumentos? A capoeira? Regional? A capoeira regional é composta de um birimbau e 2 pandeiros. Ah, sim. São 3. Mas a gente, voltando um pouquinho lá, a capoeira, como vocês falaram das vertentes de capoeira, então ficou a capoeira Angola, a capoeira regional, e criou uma capoeira que o pessoal começou a se denominar de capoeira contemporânea, que ela usa os 3 birimbaus, 2 pandeiros, alguns usam gogô, reco-reco. Faz uma mescla. Faz uma mescla, exatamente. Usa, às vezes, quase os mesmos instrumentos que a Angola usa, só que com outra maneira de se jogar, de se expressar. É uma técnica diferente ali. De maneira de se expressar. Legal. Vamos ouvir? Vamos embora? Um
Mica aqui, a gente... Arrepiadíssima. Não, foi uma troca de olhar, meu olho encheu de lágrimas. Eu arrepiei aqui, senti, né? Lindo. Não sei se você compôs agora, se já era uma letra que já existia, mas você trouxe ali uma coisa da África e trouxe uma história tão recente que é a Da Marielle, Marielle, né? Acho que capoeira é isso, né, gente? Essa é a história, essa é a alma da capoeira, né? Nossa, olha, tô arrepiada até agora. Essa composição eu fiz em casa, devagar, acho que eu não conseguiria fazer agora nesse cenário aqui, isso, né? Mas foi uma coisa tentando fazer essa visualização da mulher desde lá da África, que é a rainha Nzinga, a rainha Ginga, né, também conhecida. Trazer uma mulher forte, depois entrar no quilombo com Dandara, que foi, né, também uma grande referência. A Maria Felipa, que foi uma mulher que foi fundamental para a independência da Bahia. A Maria Bonita, cangaceira, forte, que enfrentou muita coisa. E aí, a partir delas, chegar no hoje. Porque eu acho que a gente está, né, a gente nunca pode esquecer nosso passado, nossas memórias. E aí acaba sendo um exemplo de ladainha. Pode ser uma crítica social, pode ser uma memória, Nossa, pode ser uma narrativa. Um ótimo exemplo. Agora entendi, porque ela gosta de ladainha. Bom, uma pausa rapidinho pra conferir a dica, pra gente isso mesmo. conseguir aqui Dá uma recuperar. se recompor de novo. Vamos assistir a dica de hoje? Oi, pessoal! Hoje eu separei uma dica especial para vocês. É sobre o Museu Afro-Brasileiro. O museu fica no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e traz para o público a perspectiva africana da história brasileira e aborda temas como a escravidão, a cultura baiana, arte e até mesmo capoeira. O museu funciona de terça-feira a domingo, das 10 horas da manhã até as 5 da tarde. A inteira é R$15 e a meia entrada é R$7,50, com gratuidade aos sábados. Vale a pena aproveitar e aprender um pouquinho mais sobre a cultura brasileira. Eu vou ficando por aqui, até logo! Muito legal, Carol. Muito obrigada pela dica. Obrigada, Carol. Bom, pessoal, nosso papo tá chegando ao fim, mas eu queria agradecer imensamente vocês. É muito importante, eu acho, a gente dar espaço para um assunto tão importante para a história. Ficou no passado, mas a gente vai continuar levando isso aí para as futuras gerações. Vamos dar espaço sempre. E também pela história de resistência e luta de todos vocês. Então, muito obrigada mesmo. Pelo talento de vocês, talento, né? Incrível, parabéns. Foi muito bom a gente ter essa palhinha aqui. E, claro, o pessoal de casa quer acompanhar vocês. Essa câmera aqui toda de vocês, redes sociais, telefone, site, contato. Fique à vontade. Fique à vontade. Ó, eu que agradeço a oportunidade que vocês deram para nós aqui da Capoeira de São José dos Campos e do Brasil, tá? Meu contato é Mestre Lobão no Instagram, também Facebook, Capoeira Besouro Mangangá. Perfeito. Ótimo. Também agradeço pela oportunidade. Contato é Carla Natureza, no Facebook, Instagram. Olha, seu nome é Carla Natureza? Carla Natureza. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês, o Mestre Lobão, principalmente, o homem que eu admiro. E no Instagram, tanto Instagram como Facebook, tá o Niranguleiro do Sertão. Oh, que nome bonito, hein? Obrigada, gente. Obrigada. Verdade. Bom, é você de casa, siga a TV Univap nas nossas redes sociais, @TV Univap no Instagram, e nosso canal no YouTube tem todos esses programas e muitos outros para você acompanhar e assistir lá. Bom, você de casa agora acompanha o que, Manu? O que eles vão assistir agora? Bom, um musical muito especial que eles prepararam aqui pra gente. Então eu e a Mica, a gente vai sair e vai ficar só eles. Com eles. Tchau, tchau, até semana que vem. Até, tchau, tchau. Dendê é do dendezeiro, caju é do cajueiro, mandinga é do mandingueiro e Angola é do angoleiro. Eu falei para você, a roda que tem dendê, 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 a roda que tem dendê. Mas tum bateu na porta, Maria vai ver quem é. E se é um capoeira, chega na ponta do pé, bota pra rodar, Zezé, bota pra rodar, Zezé.
Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Mas a manteiga não era minha, era da filha de Ioiô. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Mas a manteiga derramou na carapinha de Ioiô. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Mas a manteiga é do patrão, caiu no chão e se melou. Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou. Paranauê, Paranauê, Paraná. Paraná, Paranauê, Paraná, quero ver você jogar. Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Valeu, garoto. Arrasaram, arrasaram, arrasaram.